Olá, amigos do canal Geomasa, tudo bem? Como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela edição em que nós fazemos o resumo da semana. Já é o 20º resumo da semana do ano de 2020. Lembrando a vocês que a estrutura desta playlist especial funciona da seguinte maneira: nós pegamos os primeiros 7 dias do mês, depois os segundos e os terceiros, ou seja, do dia 1º ao dia 7, do dia 8 até o dia 14, do dia 15 até o dia 21. E a última semana nós completamos o mês. Então, se for com 30 dias, 28, 29, 31 dias, claro que nós fazemos a última edição do mês com os jornais que integralizam o mês, começando no dia 22 e no caso do mês de maio, vai até o dia 31. Logo no final do ano, nós teremos 48 edições de resumos semanais. E vocês sabem que o ano é formado por 52 semanas. Então, explicando desta maneira, ficará claro para vocês porque nós pretendemos produzir 48 edições semanais e não 52. Muito bem, meus caros, nós vamos começar então da mesma forma. Primeiro a manchete do jornal, lembrando que agora, em função da pandemia, nós estamos utilizando só a Folha de São Paulo, porque, obviamente, não estamos indo às bancas. Nós que já utilizamos 18 publicações, claro que oportunamente voltaremos a analisar outras publicações, mas no momento, em função da situação e do fato de assinarmos a Folha de São Paulo, nós estamos fazendo a análise com ela. Então, a partir do dia 22 de maio, nós fazemos uma análise da manchete e, é claro, de algum acontecimento internacional. Então, no dia 22 de maio, era uma sexta-feira, a edição da Folha era 33.287 e a Folha destacava: veto pedido por Paulo Guedes, ministro da Economia, cria novo impasse com estados. A governadores, presidente pede apoio para congelamento salarial de servidores. Segundo esta medida, o repasse, a ajuda para os estados, só viria com esta contribuição de congelar o aumento dos salários dos funcionários públicos em 2020 e 2021. Na página A12, nós destacamos na área internacional a Operação Gideão, que foi um grande fracasso na Venezuela, e a reportagem diz o seguinte: ação fracassada para tirar o ditador Nicolás Maduro racha a oposição na Venezuela. Quer dizer, o Maduro acabou saindo mais forte. Diz o comentário: a operação traz alívio para ditador, enquanto liderança de Guaidó é questionada após ligações com mercenários. No momento, o Johnny Guaidó, ele está exatamente pagando o preço por essa ação impensada. No dia 23 de maio de 2020, um sábado, vídeo registra insultos, ameaças e a intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal, mostrando então que o vídeo de uma reunião ministerial mostra o destempero, a desorganização, o despreparo, algo que todos já sabiam do governo Jair Bolsonaro. Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, levanta sigilo de reunião, mostra quem é Jair Bolsonaro, desafia o seu poder no executivo, onde o presidente da República, pela primeira vez na história do país,
Desde 1889, nunca um presidente numa reunião tinha falado sequer um palavrão. Jair Bolsonaro falou 37. Em 131 anos de República Federativa do Brasil, nunca houve uma reunião tão destemperada. O presidente diz ter aparato particular de segurança que o protege de qualquer golpe, de qualquer outro poder e o torna uma pessoa intocável e pede população armada para poder enfrentar os outros poderes junto com eles. Isto é papel de um presidente, dizer que ele tem uma segurança particular que o protege dos outros poderes, pedir à população que se arme para ajudar a enfrentar os outros poderes. Meus amigos, estamos em maus lençóis. Mas eu não quero me esquecer que foram vocês, 58 milhões de eleitores, que colocaram esse facínora no poder. Nunca, em 131 anos da história republicana, houve uma reunião tão de baixo calão como esta. Weintraub ofende e pede para prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, chamando-os de bosta, de merda. Minha mãe do céu, eu que não estou acostumado a falar palavrões neste canal, infelizmente tive que dizer, porque realmente é para acabar. Para concluir, Weintraub chama todos eles de vagabundos. Pois é, gente, se este não é um motivo para vocês entenderem quem é o governo, eu não sei mais qual é o motivo. Por isso que o ministro Celso de Mello fez questão de mostrar a público quem é Jair Bolsonaro. Eu vou repetir, ele diz que tem um aparato de segurança particular, independente das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar, que ele tem direito, isto é uma milícia, e que poderia enfrentar, junto com a população armada, qualquer um dos poderes. Isto é um ditador falando. O ministro Weintraub ofende o Supremo Tribunal Federal, lembrando que o Abraham Weintraub é ministro da Educação. Os chamou de merda, bosta e vagabundos. Que coisa mais maravilhosa! Isso é palavreado de um ministro da Educação e de um presidente da República. Página A16, nós temos no setor mundo, entre disparada de casos na América Latina, Paraguai e Uruguai destoam, mostrando que esses dois países, de forma discreta, vêm enfrentando a pandemia da melhor maneira dentro dos 33 países da América Latina. Quadro de aumento de infecções fez a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificar a região como o novo epicentro da pandemia. O Brasil está disputando com os Estados Unidos quais são os países que têm mais infectados e mais número de mortos, enquanto o Paraguai e o Uruguai são exemplos de como lidar com a pandemia. No domingo 24 de maio de 2020, repercussão do vídeo da reunião. Vídeo permite novas frentes contra Bolsonaro e ministros. Segundo investigadores, presidente Weintraub e Salles forneceram novos dados para a apuração, onde fica claro a participação em grupos milicianos, como o presidente disse, no caso de ter segurança particular que o protege e que poderia interferir na Polícia Federal quando e na hora que quisesse, independente do sistema democrático. Minha mãe do céu! Nem na época da ditadura militar eu vi um destempero tão grande entre um presidente e seus ministros.
Na página A12, nós temos um destaque para as eleições dos Estados Unidos. Diz que o ex-presidente Barack Obama mergulha em uma campanha de Joe Biden, seu ex-vice-presidente, para atrair independentes e fazer com que os democratas voltem ao poder. O ex-presidente Donald Trump, ou melhor dizendo, o ex-presidente Barack Obama, concentra esforços para recuperar eleitores que preferiram Trump em 2016. Muito bem, vamos então para a manchete da segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, ainda com as repercussões da liberação do vídeo pelo decano do Supremo Tribunal, Celso de Mello. Depois de vídeo, Bolsonaro ataca o decano Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, o chamando de inapropriado e utilizar o seu cargo para ir contra o poder executivo, mostrando desequilíbrio e assoberbamento. Nunca vi um presidente da República ter coragem de falar isso contra o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal se calar, eu estou vendo novamente o que aconteceu em 1964, quando os militares deram um golpe. Irritado com divulgação, presidente da República se destempera e volta a xingar e a ameaçar o Supremo Tribunal Federal e dizer que manda mesmo na Polícia Federal. Presidente tenta impingir suspeita decano, chamando-o de corrupto e de ter problemas familiares. Olha o que Jair Bolsonaro fez com Celso de Mello. Simplesmente mandou pesquisar a sua vida na intimidade para mostrar que ele é corrupto, mau pai e mau marido. E que conduz muito mal o caso no Supremo, tentando impeachment Jair Bolsonaro, servindo, portanto, aos partidos de esquerda. Essa é uma guerra aberta entre o Executivo e o Judiciário. Na página A12, nós temos destaque para violência volta a Hong Kong e desafia novo plano de Pequim. Nós que estamos vivendo um momento muito tenso entre a China e Hong Kong, com interferência dos Estados Unidos. Ativistas e policiais se digladiam enquanto Xi Jinping prepara aumento de controle, a chinificação total de Hong Kong. Nós já analisamos detalhadamente essa situação aqui no Jornal do MAS em vários programas. Na terça-feira, dia 26 de maio de 2020, Procuradoria-Geral da República busca indícios de possíveis crimes de Jair Bolsonaro. Desta feita, agora é a Procuradoria-Geral da República que se aliou ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal para investigar os possíveis crimes do presidente e de sua família. A avaliação preliminar de procuradores é feita com base em vídeo da reunião ministerial e troca de mensagens de celular, simplesmente devido à suspeita de cometer crimes, sobretudo estar aliado aos milicianos. Jair Bolsonaro teve quebrado o sigilo do seu celular. Na página A12, nós temos na seção Mundo: Taiwan usa sucesso na crise para pleitear vaga na Organização Mundial da Saúde. Em uma nova reação contra a China, apoiando diretamente os protestos em Hong Kong, Taiwan, que é considerada pela China uma província rebelde, está administrando muito bem a situação da Covid
e está então tentando pleitear um cargo numa organização mundial, sendo que Taiwan não é bem-vinda desde que a China passou a participar da Organização das Nações Unidas. Ilha controlou o surto com medidas duras de lockdown e se diz discriminada pela entidade. O que Taiwan não entende é a história. Quando a China foi convidada a participar da Organização das Nações Unidas, uma das condições é que Taiwan não pudesse participar de qualquer uma das agências ligadas à Organização das Nações Unidas. Na quarta-feira, 27 de maio, uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro mira o governador Wilson Witzel. Para muitos, esta é a primeira resposta de Jair Bolsonaro à divulgação dos vídeos feitos pelo decano Celso de Mello e, é claro, a rebeldia dos governadores em não aceitar as orientações do governo federal no caso da pandemia. Polícia Federal mira Wilson Witzel, atual governador do Rio de Janeiro e militante do PSC, que aponta interferência de Bolsonaro, dizendo que não havia operação, que ele não fora avisado e que isto já é uma trama de Jair Bolsonaro para enfraquecer a resistência do Rio de Janeiro e de São Paulo. A operação investiga desvios de recursos da pandemia, que governador desafeto do presidente nega. Bom, a operação é chamada de Operação Placebo, em que se acusa Wilson Witzel e a esposa de terem desviado dinheiro em plena pandemia da Covid-19. Em relação à seção Mundo, a pandemia fecha mercados populares da América Latina, as famosas feiras, que são uma forma dos pequenos produtores venderem diariamente a sua produção, não dependendo, é claro, dos intermediários. Argentina, Peru e Bolívia suspendem funcionamento de comércios tradicionais devido ao potencial contágio do, evidentemente, contato que se tem dentro de uma feira e da circulação de pessoas. Já no dia 28 de maio de 2020, nós tínhamos como destaque: inquérito do Supremo Tribunal Federal fecha o cerco contra Gabinete do Ódio, em reação às acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal e contra o decano Celso de Mello. Ocorreu uma aceleração na investigação do Gabinete do Ódio, que é mantido dentro do Palácio do Planalto pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e que manipula a internet para criar um clima de instabilidade no país. Roberto Jefferson, Luciano Hang e Carlos Bolsonaro, além dos ativistas bolsonaristas, são alvos de operação da Polícia Federal contra a fake news. Na página A14, nós temos na seção Mundo mais uma reportagem do confronto entre a China e Hong Kong. 300 são presos. Estados Unidos afirmam que Hong Kong não tem mais autonomia. Medida abre caminho para Washington impor tarifas ao território. Protesto mira lei de segurança. Por que os Estados Unidos imporia tarifas mais pesadas do comércio com Hong Kong? Hoje as tarifas são preferenciais.
porque Hong Kong luta pela liberdade. No entanto, segundo as investigações norte-americanas, esta liberdade não existe mais e Hong Kong estaria completamente chinificada, logo perderia o status de nação favorecida no comércio mundial. Na sexta-feira, 29 de maio de 2020, a Folha de São Paulo destacava: Jair Bolsonaro, presidente da República, ameaça mais uma vez o Supremo Tribunal Federal por investigação contra os seus 3 filhos. E filho cita ruptura. Ou seja, o presidente da República disse chega ao Supremo Tribunal Federal, que não vai mais obedecer a nenhuma de suas determinações, além do que, evidentemente, o filho Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, volta a dizer que um cabo e um soldado seriam suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal, chamando a instituição de pessoas formadas por vagabundos, além de vagabundos, de pessoas fracas, que jamais enfrentariam um cabo e um soldado. Ele mesmo, o Eduardo Bolsonaro, falando que 2 homens são suficientes para fechar o cargo de milhares, de tão covardes, fracos e vagabundos que é o Supremo Tribunal Federal. Realmente uma situação muito tensa e que está saindo do controle. Presidente sobe o tom das críticas a inquérito contra o gabinete do ódio e contra a fake news, mas recorre à corte para evitar prisão de Weintraub. Weintraub, esta semana, e ficou em silêncio frente à Polícia Federal, não declarou nada, foi ouvido, mas não fez nenhuma declaração. E claro que a possibilidade de Alexandre de Moraes ou Celso de Mello decretarem a prisão contra o ministro da Educação, e por isso Jair Bolsonaro foi até o Supremo pedir para que isso não acontecesse. No entanto, ele está ameaçando de fechar o Supremo Tribunal Federal. Na página A12, nós temos na área internacional, se o Brasil está tenso por causa da batalha entre o presidente da República e o Supremo Tribunal, nós temos o problema que está fervendo do outro lado do mundo, entre a China e Hong Kong. China aprova cerco a Hong Kong, maior desafio ao Ocidente desde 1989. Estados Unidos preparam retaliação contra a lei que deve estar pronta a tempo da eleição local em setembro. A eleição que acontecerá em Hong Kong em setembro, segundo os Estados Unidos, definirá legalmente que Hong Kong é totalmente da China em todos os níveis. No dia 30 de maio de 2020, um sábado, a Folha de São Paulo dizia o seguinte: Produto Interno Bruto recua 1,5% e tombo no segundo trimestre pode ser de 10%. Na maior crise econômica da história do Brasil, provocada pela incapacidade de administração de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Com apenas 15 dias de isolamento no período, consumo das famílias cai 2%, pior resultado desde 2001. Segundo a Folha de São Paulo, até o consumo de alimentos básicos caíram. E o Brasil está no nível de consumo como há 2 décadas. Simplesmente uma vergonha. A queda de 10% do Produto Interno Bruto no ano de 2020, ela pode ser muito maior. As projeções mais otimistas
falam em 9%, as mais pessimistas em 13%. Lembrando que nós já fechamos 600 mil pontos de comércio e de trabalho, onde nós perdemos 3 milhões e 900 mil postos de trabalho, fora os 11 milhões e 500 mil que nós já tínhamos quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder. Na página A14, nós temos evidentemente um destaque na área internacional que tem que ver com Hong Kong, China e os Estados Unidos. Donald Trump rompe com a Organização Mundial da Saúde e reage a avanço chinês. Presidente dos Estados Unidos anuncia fim de tratamento especial de Hong Kong após Pequim aprovar lei que limita a autonomia. A cada dia que passa, a Guerra Fria 2.0 entre os Estados Unidos e a China vai aumentando. E por fim, neste domingo 31 de maio de 2020, edição 33.296 da Folha de São Paulo, destaca-se: fala de Bolsonaro sobre armar população é rejeitada por 72%. Segundo o Instituto Datafolha, a população quer que Jair Bolsonaro crie condições para que o povo tenha emprego, que possa se alimentar, que tenha saúde e perspectiva para o futuro, e descarta os armamentos, dizendo ainda que o que ele está falando é para desviar a atenção dos problemas do país. Pesquisa Datafolha mostra ampla discordância de defesa feita pelo presidente em reunião ministerial e diz que a maioria, 76%, estão a favor do ministro Celso de Mello e 24% a favor do presidente Jair Bolsonaro. Na página A15, nós temos então na seção Mundo uma reação nos Estados Unidos contra a violência policial que na época da pandemia anda matando negros. Atos nos Estados Unidos chegam a 4º dia com 2 mortes e centenas de detidos. A foto é muito clara. A população civil está enfrentando a polícia e tacando fogo em repartições públicas para que o governo mude em relação aos policiais. Protestos pelo fim da violência policial contra negros se espalham por diversas cidades de todas as partes do país. 100 mil num único dia saem à rua nos Estados Unidos para mostrar que o policial norte-americano está entre um dos mais preconceituosos e despreparados do mundo. É isso, gente. Finalizamos então mais uma edição do Jornal do Maza, uma edição muito tensa, em que nós estamos vivendo um enfrentamento muito perigoso entre o Supremo Tribunal Federal, causado pelo presidente da República, que a todo momento desrespeita e desafia o Supremo Tribunal Federal. Se não houver reação, gente, isso será muito semelhante ao que aconteceu, o que antecedeu o golpe de 31 de março de 1964. E o Brasil corre risco de mergulhar em uma nova ditadura militar. A história, neste caso, está se repetindo e vai depender muito das reações das instituições democráticas, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Brasileiro. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima e tudo de bom.